Fala pessoal, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre como que você preenche e recolhe o Carnê-Leão, aquele imposto de recolhimento mensal obrigatório para quem recebe mais de R$ 1.903,98 sem retenção na fonte no mesmo mês. Houve novidade no ano de 2021, a partir de 1º de janeiro o Carnê-Leão deixou de ser um aplicativo desktop, como é o programa gerador da declaração, e passou a ser um aplicativo web que você acessa através do ECAC, o Centro Virtual de Atendimento da Receita Federal. A gente vai falar aqui nesse vídeo sobre quem que é obrigado a fazer o Carnê-Leão, quais os rendimentos que precisam ser incluídos, quais aqueles que não precisam ser incluídos, quais que são as deduções possíveis, o passo a passo na prática. Eu vou abrir aqui o ECAC, entrar no Carnê-Leão Web junto com você para mostrar como que você faz o preenchimento do começo ao fim e como que você regulariza o seu Carnê-Leão caso ele esteja atrasado. E a única coisa que a gente pede em troca é que você já deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação, que isso nos ajuda muito e também ajuda você a receber mais conteúdos relevantes como esse. Bora lá? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Vitor Gadelha, eu sou advogado tributarista e fundador do IRBot, uma plataforma online que descomplica a sua declaração anual de imposto de renda. Se você estiver regularizando o seu Carnê-Leão para poder fazer a sua declaração anual, dá uma olhada lá no nosso site, a gente está deixando o link aqui na descrição, que com certeza a gente pode te ajudar. É uma maneira bem mais simples de você declarar o seu imposto de renda, muito mais barata do que um contador e muito mais segura do que fazer você mesmo. Dá uma olhada lá. Bom, a gente costuma pensar que o imposto de renda ele é uma obrigação anual, que a gente tem que pagar, né, o nosso imposto de renda uma vez por ano. Porque a gente faz a declaração anual de imposto de renda apenas uma vez por ano. Mas isso não é verdade. O imposto de renda ele é uma obrigação mensal. Você sempre tem que pagar o imposto de renda até o último dia útil do mês seguinte àquela em que você teve algum tipo de renda. A questão é que a maior parte das pessoas recebe seus rendimentos, suas remunerações, suas receitas de pessoas jurídicas, ou seja, de empresas, de órgãos, de repartições públicas, de entidades, de ONGs, associações, etc. E a lei prevê que, nesses casos, é a pessoa jurídica que tem que fazer esse recolhimento. Então, o que é que ela faz? Recolhe o imposto de renda da pessoa física que está sendo beneficiada pelo pagamento que ela está sendo feita e faz o desconto na fonte, a chamada retenção na fonte. Por isso, acaba que, na prática, a gente só lida com o imposto de renda uma vez por ano. Acontece que pode ser que você receba rendimentos que não são pagos por pessoa jurídica. São aqueles rendimentos que ou são pagos por pessoa física, que, portanto, não tem a obrigação de fazer o recolhimento do seu imposto de renda, nem de fazer retenção na fonte, ou rendimentos que, apesar de serem pagos por pessoa jurídica, são pagos no exterior. E aí, pessoas jurídicas no exterior também não têm a obrigação de fazer essa retenção na fonte, nem o subsequente recolhimento do imposto de renda. Nesses dois casos, aí se torna necessário, caso o valor total de rendimento seja superior a R$ 1.903,98, se torna necessário você mesmo recolher. E para recolher, você tem que calcular esse imposto de renda através de um programa chamado Carnê-Leão. Carnê-Leão, portanto, é tanto o nome que a gente dá ao programa, né, que gera que apura esse imposto, como também ao imposto propriamente dito. Esses rendimentos normalmente são, em primeiro lugar, honorários recebidos por profissional liberal ou autônomo, né? Então, se você recebe de pessoas físicas como contrapartida pelo seu trabalho, isso é um honorário e, consequentemente, ele conta para você computar esses R$ 1.903,98. Aluguéis, então você tem um imóvel, loca para terceiro e recebe o pagamento de aluguel, ele entra na conta desses 1.903. Pensão alimentícia, inclusive a pensão alimentícia recebida por dependente seu. Né? Então você, por exemplo, é uma mulher, o seu filho recebe pensão alimentícia do seu ex-marido. Essa pensão alimentícia que vai para o seu filho é um rendimento seu. E, portanto, se ele, somado aos demais rendimentos sem retenção na fonte, superar os R$ 1.903, você também passa a ser obrigado a fazer Carnê-Leão. E arrendamento de imóvel rural, que é basicamente a locação de imóvel rural. No caso de rendimentos do exterior, aí pode ser praticamente qualquer coisa. Então entra remunerações, você trabalha para uma empresa no exterior, recebe lá no exterior, né, um determinado valor, mas traz esse valor para o Brasil, ele vai entrar aqui nessa conta. Remuneração de Google AdSense, né, que é a remuneração que o Google paga por você ceder
um espaço numa página de internet para rede de display, para rede de anúncios deles. Rendimentos de aplicações financeiras, você tem títulos de renda fixa no exterior, por exemplo, você está recebendo juros, eles vão entrar aqui nessa conta. Aluguéis, ou seja, você tem algum imóvel no exterior, recebe aluguel dele, traz para o Brasil, isso entra também nessa conta. E dividendos, ou seja, você tem algum tipo de participação acionária numa empresa no exterior, né? Esses valores que você traz para cá, título de dividendos, também entram nessa conta. E o que não entra? Além das remunerações pagas por pessoa jurídica aqui no Brasil, também não entram as doações, porque elas são isentas, e as heranças também porque elas gozam de isenção. Então, se você recebeu doação ou herança, você não considera esses valores, né, para se chegar ao total de rendimentos tributáveis sem retenção na fonte que você teve, né, ao longo de um determinado mês. A tributação desse imposto de renda, ele observa essa tabela progressiva que você está vendo aí na tela, a tabela progressiva que você já conhece do imposto de renda, podendo variar de 7,5% a 27,5%, né, do valor da sua renda. Essa tabela ela se aplica cumulativamente, né, de modo que cada uma dessas alíquotas aí vai ser aplicada sobre a faixa da sua renda que corresponder ao seu intervalo. Até o ano passado, até 2020, o Carnê-Leão, como eu disse no começo do vídeo, era feito através de um programa desktop da Receita Federal, no mesmo estilo do programa do IR, aquele que serve para fazer a declaração anual. Então você ia lá no site da Receita Federal, baixava esse programa, gerava essa declaração auxiliar do Carnê-Leão, gerava o DARF também através desse Carnê-Leão, e fazia tudo por meio dele. Sendo que desde 1º de janeiro de 2021, o Carnê-Leão passou a ficar no ECAC, o Centro Virtual de Atendimento da Receita Federal, e, portanto, o seu acesso agora se dá via internet. Você entra no ECAC e lá vai ter uma seção específica para isso que eu vou mostrar daqui a pouco. Antes disso, antes de eu te mostrar na prática, eu quero apenas falar para você sobre algumas regras gerais que é importante você ter em mente antes de começar a botar a mão na massa. A primeira delas é o regime de caixa. Tudo que a gente falar aqui a respeito de Carnê-Leão observa o regime de caixa. O que é isso? A data em que acontece um determinado rendimento ou uma determinada despesa sempre é a data em que ela foi efetuada, em que a transação financeira foi efetuada, e não o mês a qual essa transação se refere. Então, se, por exemplo, você recebe em abril um aluguel referente ao mês de março, esse aluguel ele vai ter que ser lançado no mês de abril e não no mês de março, porque foi em abril que você recebeu. Se ele teria que ter sido pago em abril, mas acabou sendo pago só em junho, por exemplo, é em junho que você vai ter que lançá-lo. E do jeito que isso acontece para as receitas, também acontece para as despesas. Se tinha uma taxa de condomínio, por exemplo, que você tinha que pagar referente ao mês de fevereiro, mas ela foi paga em atraso apenas em maio, é em maio que ela precisa ser lançada e assim por diante. O que importa é a data em que aconteceu a transação e não a data a qual aquela transação se refere. Segunda regra geral extremamente importante: todos os comprovantes dessas transações você deve manter arquivados com você por até 5 anos após a data em que ela foi efetuada. Isso vale especialmente para as despesas dedutíveis, das quais a gente vai falar daqui a pouco. Então, se você, por exemplo, é um profissional autônomo e você teve despesa com conta de luz, né, que é uma despesa dedutível, uma despesa do chamado livro caixa, você deve arquivar esse comprovante de pagamento por até 5 anos, porque caso a sua declaração seja fiscalizada pela Receita Federal, você muito provavelmente será intimado a apresentar esses comprovantes. E por comprovante, entenda-se aqui, nota fiscal, recibo ou comprovante bancário, contanto que no comprovante bancário tenha o CPF ou o CNPJ do remetente ou do destinatário daquela transação. Terceira regra geral: o que pode ser incluído ou o que pode ser deduzido no Carnê-Leão? Eu vou falar aqui para vocês sobre essas regras de inclusões e deduções referentes aos três tipos de rendimento que são lançados no Carnê-Leão, que são aluguéis, remuneração de autônomo e rendimentos recebidos do exterior. Vamos falar para cada um desses casos o que você vai ter que incluir, né, como um rendimento, e aquilo que você vai poder deduzir, gerando, portanto, um desconto no valor do Carnê-Leão a pagar. Para o caso dos aluguéis, você deve incluir o valor do aluguel propriamente dito, né? E você também precisa incluir eventuais benfeitorias que tenham sido feitas pelo seu inquilino,
caso ele tenha tido o direito de descontá-las do valor do aluguel. Então vamos supor que o seu inquilino ele te paga um aluguel de R$3.000, mas num determinado mês ele gastou R$1.000, por exemplo, fazendo uma manutenção no encanamento da casa. Com isso, ele só precisou te pagar R$2.000 naquele mês, porque a despesa que ele teve de R$1.000, ele abateu do valor do aluguel. Nesse caso, você vai lançar R$2.000 ou R$3.000? A resposta é R$3.000. Por quê? Porque o valor gasto de benfeitoria, para efeitos de carnê-leão, deve ser lançado como um rendimento. E o que pode ser deduzido? Em primeiro lugar, taxa de corretagem, que normalmente acontece nos primeiros recebimentos de aluguel logo depois que é assinado o contrato com o inquilino. Se você, portanto, teve que pagar alguma taxa de corretagem, você vai poder deduzi-la. Só não deduz caso a taxa de corretagem tenha sido paga pelo inquilino. Taxa de administração, que a gente também chama de comissão, paga para imobiliária, também pode ser deduzida porque se trata, de uma despesa com o custeio, do aluguel. Taxa de condomínio também pode ser deduzida e IPTU também pode ser deduzido. No caso de autônomo, de rendimento recebido de autônomo, você tem que entender, em primeiro lugar, um conceito importantíssimo, que é o chamado livro-caixa. Livro-caixa é o relatório de todas as transações financeiras, entradas e saídas, que tenham relação com o exercício da sua atividade profissional. É como se você pegasse o seu extrato bancário e selecionasse apenas aquelas receitas e despesas de natureza profissional e desse uma discriminação um pouco mais detalhada sobre o que se trata cada uma delas. Isso é o chamado livro-caixa e ele deve ser lançado lá no carnê-leão, tem uma seção própria para o livro-caixa. No livro-caixa, claro, você vai considerar como rendimentos todos os honorários que você está recebendo dos seus clientes, exceto aqueles que eventualmente sejam pagos por pessoa jurídica. Então, se você tem clientes pessoa física e clientes pessoa jurídica, os clientes pessoa jurídica ficam fora do seu livro-caixa. E o que pode ser deduzido? Todas as chamadas despesas de livro-caixa, com algumas exceções. Essas despesas de livro-caixa são aquelas que estão relacionadas ao custeio da sua atividade profissional. O aluguel, por exemplo, de um consultório, de uma sala comercial, salários pagos para funcionários, para secretária, para diarista, contas de água, luz, telefone, internet, mercadorias adquiridas para revenda, ou seja, aquela mercadoria que você compra para simplesmente revendê-la na sequência. E há duas grandes exceções, duas despesas importantes que não são dedutíveis. A primeira delas é a depreciação de máquinas ou equipamentos, que é aquela perda de valor que a máquina ou equipamento sofre ao longo do tempo. Embora a depreciação ela seja passível de ser escriturada contabilmente, ela não é dedutível para efeito de carnê-leão. E a segunda são as despesas de transporte. Aí entra combustível, tarifa de transporte público, tarifa de passagem aérea. Nada disso, você pode deduzir. Mas atenção, não poder deduzir não significa que você não deva lançar. Todas as receitas e todas as despesas relativas ao exercício da sua atividade profissional precisam ser lançadas lá no carnê-leão, ainda que não sejam tributáveis ou que não sejam dedutíveis. Lembrando que o total de deduções ele nunca pode superar o total de rendimentos. Se você fizer isso, se você lançar deduções sem que haja rendimentos naquele mês, essa dedução nem sequer vai aparecer no demonstrativo do seu carnê-leão, como a gente vai mostrar daqui a pouco. Se por acaso você teve despesas dedutíveis num mês em que não teve rendimentos, ou você teve um valor total de despesas dedutíveis superior ao valor total de rendimentos, essas deduções em excesso podem ser transportadas para o mês seguinte, contanto que até o mês de dezembro do mesmo ano. Após dezembro, já não é possível fazer esse aproveitamento através dessas compensações no próprio livro-caixa. Nesse caso, você vai ter que recorrer a um pedido de restituição, a uma PERDCOMP, que é um pedido administrativo solicitando que a Receita Federal te devolva esses valores aos quais você teria direito. Isso é preferível que você faça através de um contador. Para o caso de rendimentos do exterior, todos os rendimentos que eu mencionei, eles devem ser lançados no carnê-leão, mas você tem que ficar muito atento à regra de conversão, que é uma regra um pouquinho complicada. Se o rendimento que você está tendo é em dólar, a única coisa que você precisa fazer é converter para o real
conforme a cotação de compra do dólar definida pelo Banco Central para o último dia útil da primeira quinzena do mês anterior ao do recebimento. É isso mesmo que eu falei. Você deve converter com base na cotação de compra fixada pelo Banco Central para o dólar, referente ao último dia útil da primeira quinzena do mês anterior ao do recebimento. Lá no IRBot, inclusive, você pode lançar esse rendimento na moeda original, colocando a data em que esse rendimento ele foi percebido, que essa conversão vai ser feita automaticamente. O próprio algoritmo da plataforma ele já vai gerar o valor em real, né, que você tem que adotar. No caso das despesas dedutíveis, porque também há despesas dedutíveis referentes a rendimentos recebidos do exterior, então se você paga, por exemplo, para um banco alguma taxa por conta dessa intermediação, para alguma instituição financeira, ou os impostos relativos a essa transação, eles podem ser deduzidos. Tá? E aí, nesse caso, você vai fazer a mesma regra, né? Você vai adotar a mesma regra de conversão, então tem que ser com base na cotação de compra fixada pelo Banco Central para o último dia útil da primeira quinzena do mês anterior, mas dessa vez não é o mês anterior ao do rendimento, e sim ao da despesa. Então você vai usar como parâmetro a data, nesse caso, da despesa. Caso você queira se aventurar e fazer esse cálculo por conta própria, recorra à calculadora, ao conversor de moeda do site do Banco Central. Então coloca no Google conversor de moeda Banco Central e aí vai ter dois campos, você está vendo aí na tela. Tá? No primeiro você vai colocar o valor na moeda original, né, em dólar ou em outra moeda, e no segundo ele já vai te dar qual que é o valor em real. Faça assim que a cotação que vai ser aplicada já vai ser a cotação de compra. Agora, a data que você vai ter que incluir aí no canto superior direito, é essa data você que tem que calcular. Você tem que olhar no calendário qual que é o último dia útil, né, da primeira quinzena do mês anterior ao do recebimento ou ao da despesa. Bom, agora vamos ver na prática como que você faz isso no próprio Carnê-Leão Web. Primeiro você vai no Google, como eu mostrei aqui, clica na primeira página que foi exibida, coloca ECAC, né? E aqui você vai estar na página inicial do ECAC. O primeiro desafio que você vai ter é simplesmente acessá-lo. Existem algumas formas possíveis de acessá-lo, você vai ter que ver qual que é a mais fácil para o seu caso. A primeira delas, a padrão, é inserindo, né, o seu CPF, o seu código de acesso e a sua senha. Esse código de acesso ou senha costuma ser gerado pelo contador que faz a sua declaração, caso você tenha feito através de um contador. Caso você não tenha recebido, ou se o seu código de acesso ou senha já tiverem expirado, porque eles expiram em até 2 anos, você vai clicar aqui em Saiba como gerar código de acesso, vai vir nessa opção, tá, que é a de como criar código de acesso para pessoa física, e em seguida vai obedecer esse passo a passo aqui, que vai gerar um novo código de acesso. O problema desse passo a passo é que ele vai te pedir os números de recibo das suas 2 últimas declarações. O número do recibo é aquele código de 12 dígitos que fica na segunda página do recibo de entrega da declaração, o documento que é gerado pelo programa do IR assim que você transmite a declaração para a Receita Federal. Caso você não tenha esses números e queira recuperá-los, dá uma olhada nesse vídeo que a gente está colocando aqui no card, em que a gente se aprofunda a respeito do assunto. Se por acaso você não conseguiu ainda assim recuperar esses números de recibo seguindo as instruções que a gente deu aí no vídeo do card, aí eu sugiro que você primeiro tente essa outra forma aqui, que é através do gov.br. Então, quando você entra aqui em entrar com gov.br, você vai ser direcionado para uma página do governo federal que criou um sistema de autenticação para meio que tentar substituir o certificado digital. É um processo um pouquinho complicado, vai envolver você baixar um outro aplicativo, fazer reconhecimento facial, aí o aplicativo vai dar pau, não vai funcionar na primeira vez, você vai ter que tentar algumas vezes, mas se no final você conseguir a proeza, né, de gerar esse cadastro no gov.br, você vai poder passar a acessar o ECAC sem a necessidade de código de acesso nem senha. Sendo que, se nada disso funcionou e você não conseguiu ainda assim entrar no ECAC, aí você vai ter que ir até uma unidade da Receita Federal, que lá eles vão gerar para você um novo código de acesso ou senha e, inclusive, vão poder disponibilizar os números de recibo das suas 2 últimas declarações para você tê-los consigo.
Agora, antes de ir até a unidade da Receita Federal, eu sugiro que você faça o agendamento dela através do site da Receita Federal. E só se você não conseguir fazer o agendamento, ou porque não há disponibilidade de vaga, ou porque o serviço que você está procurando não aparece como uma das opções de agendamento de serviço lá no site da Receita Federal, aí sim é que você deve ir até uma unidade e explicar que não agendou por esse motivo. E aí provavelmente lá mesmo vão fazer o agendamento para você, ou mesmo você consegue ser atendido na hora. Se você quiser saber como que você faz o agendamento, dá uma olhada nesse outro vídeo que a gente está colocando no card, que a gente vai te dar todo o passo a passo bem mastigadinho. Bom, aqui no ECAC eu vou entrar então do modelo tradicional através de um código de acesso e de senha, clico em avançar e uma vez entrando nessa página principal aqui dentro do ECAC, eu venho nesse menu lateral esquerdo e clico em Meu Imposto de Renda, Extrato de DIR-PF. Esse outro ambiente aqui, ele tem foco apenas em imposto de renda. Então, todos os serviços e todas as opções que estão disponíveis aqui são pertinentes à declaração de imposto de renda pessoa física. Você vem então aqui na seção Declaração e depois em Acessar Carnê Leão. Como não é a primeira vez que eu estou acessando o Carnê Leão Web, eu já estou sendo direcionado para a página do demonstrativo de apuração. Sendo que se você estiver entrando pela primeira vez, você vai cair nessa página aqui, que vai te pedir umas configurações básicas, ou seja, que você identifique se você é ou não um trabalhador autônomo, e aí você vai colocar a opção sim, ainda que o seu trabalho como trabalhador autônomo seja uma fonte de renda secundária ou terciária. Rendimentos, pagamentos no exterior. Você vai marcar aqui, caso você tenha recebido em algum mês que você quer lançar rendimentos do exterior. E aqui essa opção de texto curto ou texto longo, pelo que eu vi não faz diferença nenhuma, mas vamos colocar longo, que vai ser sempre uma versão mais completa, né, mais detalhada das opções. Em seguida, na ficha de identificação, vão te pedir o seu CPF, o nome completo, o número do NIT, PIS, PASEP, se você tiver, se não tiver, não tem problema, pode deixar em branco. O número de dependentes, você vai colocar aqui. O telefone, o seu endereço profissional, não é um endereço pessoal, caso você tenha marcado que é trabalhador autônomo, e as suas ocupações. Atenção para um detalhe importante. Aqui são todas as ocupações que você tem que devem ser apresentadas. Então a gente acha, né, tende a achar que é só colocar uma ocupação e acabou. E não. Se você tem uma outra ocupação, ainda que não seja a sua fonte de renda principal, você deve inseri-la aqui. Mas aquela que for a fonte de renda principal, você vai ticar esse botão aqui indicando que é a principal. O programa ele vai pedir o registro profissional, sempre que você marcar qualquer opção. Qualquer opção ele vai pedir o número do registro profissional. Mas você só precisa preenchê-lo caso haja um registro profissional, que vai acontecer no caso principalmente de profissionais liberais. Então, se você tem algum registro numa entidade de classe, tipo OAB para advogados, CRM para médicos, CRC para contadores, você insere o número do seu registro aqui. E aí clica em salvar identificação. Agora você vem na terceira ficha aqui, que é a de rendimentos, que é basicamente a ficha principal onde você vai lançar os rendimentos que não sofreram retenção na fonte. Ao clicar no botão adicionar rendimento, ele vai te pedir para classificar esse rendimento, se é um rendimento decorrente de trabalho não assalariado, que é o caso basicamente de honorários de profissionais liberais e autônomos, e de outros rendimentos, que é o caso basicamente de aluguel, pensão alimentícia ou rendimentos recebidos do exterior. Tá? Em todos esses casos aqui vai ser solicitada a natureza, né, e a data do lançamento. A data do lançamento vai ser sempre a data em que você recebeu aquele rendimento. Então, eu considero até meio imprópria essa descrição que está colocada aqui, porque o lançamento é a data em que você está registrando, você está escriturando aqui no Carnê Leão Web aquele rendimento, mas o que ele quer é a data em que aquilo ali aconteceu, em que aquele rendimento de fato foi recebido. Aqui vamos, por exemplo, colocar 5/4/2021. Tá? Então, houve um recebimento decorrente de trabalho não assalariado, por conta da minha ocupação como advogado, ele foi recebido de pessoa física. Né? Para o caso de algumas profissões, como é o caso de advogado, é necessário informar exatamente o CPF, né, de cada um dos seus clientes que efetuaram algum tipo de pagamento. Aqui eu vou gerar então o CPF. Esse CPF aqui ele é fictício, tá, pessoal? Eu vou colocar aqui então esse CPF. Aqui ele pergunta se o titular é o beneficiário, ou seja, se quem está fazendo esse pagamento é também quem se beneficiou desse pagamento.
Quando que o titular não é o beneficiário? Quando, por exemplo, o pai está pagando a consulta médica do filho. Então, nesse caso, o titular é o pai, mas o beneficiário é o filho. Aqui eu vou marcar, então, que o titular é o beneficiário, para simplificar. Em histórico, você pode colocar uma descrição, por exemplo, honorários referentes à ação judicial. E o valor, vamos colocar aqui, é R$4.000, tá? E aí depois clica em incluir rendimento. Esse rendimento, portanto, ele já foi lançado e já está disponível aqui na ficha demonstrativa. Então notem que, por exemplo, aqui no mês de abril, né, que a data de lançamento que eu coloquei foi em abril, já estão aqui os R$4.000 referentes a esses honorários. Sendo que ainda é preciso preencher essa importantíssima ficha aqui, que é a de pagamentos. E aí, em pagamentos, você vai inserir todas aquelas despesas, né, dedutíveis. Então, as despesas de livro-caixa, que são aquelas relacionadas ao custeio da sua atividade profissional, ou, no caso, por exemplo, de aluguéis, as despesas referentes à taxa de condomínio, etc. Tudo vai ser lançado aqui, você selecionando sempre a descrição aqui da despesa, tá? No final, aqui na ficha de demonstrativo, você vai ver que a última linha, tá? As duas últimas linhas, elas se referem ao valor do DARF, né? Da guia DARF, que vai consolidar o imposto devido que você tem que recolher até o último dia útil do mês seguinte ao dos rendimentos. Quando você clica aqui nesse ícone da impressora, o programa ele gera a guia DARF, e ela pode ser recolhida aqui do jeito como ela está. Note que essa guia ela vem sem código de barras. Se você não souber como que faz o pagamento de uma guia DARF sem código de barras, dá uma olhada nesse vídeo que a gente está colocando aqui no card. Uma coisa importante que mudou a partir do novo Carnê-Leão foi o fato de que a DARF gerada pelo programa Carnê-Leão já está vindo com o valor da multa e dos juros, caso você esteja fazendo esse pagamento em atraso. Coisa que antes, no antigo programa, não era possível. Se você gerasse uma DARF em atraso no outro programa, você apenas pegaria o valor do principal, mas você teria que recorrer a um outro programa da Receita Federal online chamado Sicalc Web, e lá sim é que você geraria a DARF definitiva, em que teria tanto o valor do principal como também o valor da multa e dos juros. Agora já não há mais essa necessidade. Você pode, né, já fazer o recolhimento da DARF aqui gerada, porque ela já vem com esses valores inclusos. Outra coisa importante é que a DARF que você paga num determinado mês, você depois tem que lançá-la. Então você vai vir aqui na ficha de pagamentos, tá? E vai selecionar aqui a natureza do pagamento. Diz então que é um imposto pago, coloca a data em que foi efetuado o pagamento, o período de apuração, que aqui sim você vai ter que colocar o mês ao qual se refere esse valor, o quanto que foi pago, multa e juros, caso tenha havido, e aí inclui pagamento. Consequentemente, quando isso acontecer, lá no demonstrativo, essa linha aqui, referente ao imposto pago, ela vai ser preenchida. Uma desvantagem do novo Carnê-Leão é que, pelo menos até agora, nós estamos gravando esse vídeo em setembro de 2021, pelo menos até agora, ele não tem dois recursos importantíssimos que o antigo programa Carnê-Leão tinha. O primeiro deles é o de importação. Então, no antigo Carnê-Leão, você poderia, né, pegar uma planilha de Excel num formato específico com todas as transações do livro caixa que você fez, né, da sua conta profissional, e poderia simplesmente importar no Carnê-Leão de forma automática, sem ter que ficar fazendo o lançamento manual um a um. Agora, nesse novo Carnê-Leão, por enquanto, esse recurso ainda não existe. Outro recurso que ainda não está disponível é de exportar o arquivo digital. Então, o que acontece? O demonstrativo do Carnê-Leão, ele é um documento auxiliar à declaração de imposto de renda. Ele não é um documento autônomo. Você não vai conseguir enviá-lo para a Receita Federal, transmiti-lo para a Receita Federal, como você faz com a declaração anual de imposto de renda. O que você tem que fazer é gerar um arquivo digital que vai ficar salvo lá no seu computador, e aí quando você estiver lá no programa gerador da declaração, você vai vir aqui na ficha de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física e vai clicar em importar dados do Carnê-Leão. E aí vai selecionar o arquivo digital, né, onde você tiver salvo. Mas, por enquanto, o Carnê-Leão Web ele ainda não conta com essa opção, de modo que, se continuar assim,
até 2022, 2023, etc., você vai ter que copiar e colar as informações lá do demonstrativo do Carnê-Leão. Então você vai ter que vir aqui, ver quais foram todas as informações que você inseriu e reproduzi-las, né? Copiá-las aqui na ficha de rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física ou do exterior do programa da declaração anual. Sobre a questão do Carnê-Leão em atraso, uma outra observação que eu faço é de que se você estiver tentando regularizar essa situação porque está fazendo a sua declaração anual de imposto de renda, primeiro regularize o Carnê-Leão. Primeiro faça o Carnê-Leão, recolha as DARFs respectivas com juros e multa, para depois então fazer a declaração anual. E por que eu digo isso? Porque quando você regulariza os seus Carnês-Leão, né, antes do prazo final de envio da declaração anual, aquela que costuma ser em abril, o teto da sua multa é de até 20% do imposto devido. Já se você só regularizar essa situação depois do encerramento do prazo para entrega da declaração anual, o teto sobe para 50%. Então, para manter a sua multa num patamar menor, faça primeiro a regularização do Carnê-Leão e só depois você faz a declaração anual. Agora, eu queria trabalhar, como sempre, no final dos vídeos, alguns casos especiais. O primeiro deles é o das pessoas que costumam fazer o Carnê-Leão apenas no final do ano ou apenas na hora de fazer a sua declaração anual de imposto de renda. Eu lembro a elas que sempre que você faz isso, você está sujeito às multas e aos juros. Porque, como eu disse, o Carnê-Leão ele precisa ser recolhido até o último dia útil do mês seguinte ao do recebimento dos rendimentos. Se você, por acaso, está fazendo o seu Carnê-Leão sem pagar multa e juros, muito provavelmente você já está com esse débito em aberto junto à Receita Federal e apenas não percebeu. Por isso, não faça isso. O Carnê-Leão ele precisa ser feito mensalmente. Segundo caso especial, que acontece algumas poucas vezes, infelizmente, é a de DARF inferior a R$10. Se, ao gerar o seu Carnê-Leão, apurar o imposto a pagar, ele tiver sido inferior a R$10, você não vai conseguir fazer o pagamento dessa DARF. O que é que você faz então? Espera. Quando você gerar uma DARF que, somada a ela, superar os R$10, aí sim você vai efetuar o pagamento. Não se preocupe que nessa hipótese você não tem que pagar juros nem multa. O terceiro caso especial é o de rendimentos de terceiros na sua conta. Então você, por exemplo, recebe um determinado valor, né, como profissional liberal, autônomo, mas repassa para o seu sócio informal. Nesse caso, você só precisa lançar lá no Carnê-Leão e só precisa considerar aqui para efeito de obrigação o rendimento que fica com você. O fato de ter transacionado, né, ter passado pela sua conta bancária, não faz com que aquele rendimento seja necessariamente seu. É claro que você deve evitar isso por uma questão principalmente de organização, como também você deve evitar misturar numa mesma conta bancária gastos pessoais com gastos profissionais. O ideal é que, ainda que você não tenha uma PJ, você constitua uma outra conta bancária, né, que você vai utilizar apenas com a finalidade profissional. Beleza? Bom, pessoal, era isso. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Se você gostou, mais uma vez, não esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like, ativa o sininho de notificação e se tiver alguma dúvida, manda aqui nos comentários que muito provavelmente eu ou alguém da nossa equipe vai te responder em até um dia útil. Beleza? Um abraço e até a próxima.